Olá, bom dia ou boa noite, independente de que horário você estiver me ouvindo. Eu sou o mestre Cariel. Eu sou só um contador de história, mas estou aqui hoje para compartilhar mais um pedaço da história que guiou muitos dos meus anos. E no dia de hoje, vamos nos aventurar juntos em mais alguns momentos desses que foram tão marcantes para mim e os meus amigos no passado. Enquanto vou iniciando a história, agora já no início, vou pedir que curta o vídeo, compartilhe e comente. Afinal, para que não esqueça ao longo do vídeo, é importante para que outras pessoas possam também compartilhar contigo, comigo, com várias outras pessoas essa história. No capítulo anterior e nos outros capítulos, nós nos aventuramos conhecendo Jorel, um jovem garoto que era um escravo em um orfanato, que aos 7 anos já era muito perseguido, não só pelas crianças, mas pelos funcionários desse orfanato, até que, descobrindo suas habilidades ocultas, finalmente pôde sair daquele lugar. E então, por mais incomum, por mais incrível que pareça, ele realmente encontrou uma forma de fugir dali, não só do orfanato, mas de todo aquele planeta errado. Ele foi conhecer um lugar chamado Rinwix, o reino onde seres sobrenaturais como ele viviam. E assim, ele se adaptou a esse ambiente nos próximos anos da vida dele, até que finalmente, quando ele completou 15 anos, em um episódio um tanto quanto incomum, ele foi escolhido para trabalhar em uma corporação de arqueiros do reino. Uma profissão um tanto quanto temida e também um pouco sombria e misteriosa. Afinal, poucos se sabiam sobre os arqueiros. No dia de hoje, vou contar um pouco sobre esses seus primeiros dias, suas primeiras experiências, e conto com você para iniciar comigo. Que no capítulo de hoje, capítulo chamado A Adaptação de um Folha de Pano, nós vamos acompanhar mais um passo da história do jovem Jorel. Aquela manhã iniciou mais fria do que o normal. Neve tinha caído a noite inteira. E até mesmo para abrir a porta seria um esforço. Mas Jorel abre os olhos cansado. Lá fora ainda estava escuro. Ainda nevava um pouco. Mas ainda assim, ele se levantou. Ele sabia quais eram suas tarefas. Mais uma vez, ele estava fazendo trabalho árduo. Mas a diferença é que dessa vez era a escolha dele estar ali. Era desejo dele se tornar melhor. E não é como se ele estivesse trabalhando única e exclusivamente para o benefício de outra pessoa. Ele colhia cada fruto de seu trabalho duro. De repente, ao longo da semana, era seu mestre, Tenchi, falando: interessante. Parece que essa lareira precisa de mais lenha. O que claramente queria dizer que era trabalho dele buscar essa lenha. Jorel tinha que buscar cada galho, cada pedaço de tora.
E se não tivesse lenha, ele escutava. Interessante. Parece que está acabando a lenha. Seria bom se. Bom, parece que a gente vai ter que ir atrás de mais lenha. Novamente. Tudo significava que era trabalho de Jorel preparar a janta, o café da manhã e o almoço, além de buscar lenha, buscar água no poço, além de limpar a casa, manter toda a louça limpa, além de cuidar das roupas, além de. Ah, além de tudo. Era incrivelmente chato ter que fazer tudo aquilo, mas, bom, não é como se Jorel nunca tivesse vivido algo pior. Ele não fazia de bom grado, não fazia simplesmente porque queria, mas que era necessário, porque se não fizesse, seu treinamento literalmente arrancaria o seu corpo. No pouco tempo que sobrava, a gente fazia questão de colocar o garoto para fazer os exercícios mais pesados que se possa imaginar. Socar árvores, socar troncos de madeira, carregar dezenas e dezenas de quilos em toras para cima e para baixo na colina. Esse era o feito diário de Jorel. Isso apenas para treinamento, porque ao fim o garoto ainda tinha treino de combate. E com combate, quero dizer uma surra muito bem dada de um arqueiro experiente que não só punha seu corpo quase 2 vezes maior, aparentemente, sobre o garoto, como também grunhia as ordens dizendo o que ele errava e como ele estava sendo superado a cada momento. Imagine só por um momento, aquele que te agride ainda diz onde você errou para que você saiba do que você é ruim. Geral ficava frustrado com isso, mas era assim o jeito de ensinar. Ele ainda não conseguia de forma alguma bater de frente com um grande arqueiro, mas ele estava começando a parar de apanhar. Nos dias que se seguiram, ele conseguiu, em algumas vezes, até bloquear alguns golpes. E como benefício, o treinamento acabava. E então, Tenchi dizia: ótimo, agora mais 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais, 100 polichinelos e, para finalizar, dê 100 voltas na cabana. Dito e feito. Mesmo com ódio no coração, Jorel fazia tudo aquilo. Enquanto fazia, ele pensava em alguns momentos. É, eu não sei se isso foi uma boa escolha, mas eu acredito que talvez seja o que eu mereça para me tornar alguém importante. Eu disse que me tornaria, então é trabalho meu fazer isso. E então, como era de costume, ao terminar, ele buscava mais lenha e já colocava do lado de dentro para queimar na lareira. Isso seguiu por mais ou menos 4 dias, até que, empolgado com algo que seu mestre chamou de o Festival dos Mortos, ele não entendeu muito bem, mas era algo que estava chegando e que era importante. Uma festa, um festival? Interessante. Ele nunca tinha ido. Os seus pais eles sempre foram bem reclusos no que se tratava de tanto ensinar Jorel quanto viver ali. Eles eram muito discretos. Mas, ainda assim, ele seguiu. E já que ele teria que sofrer, já que ele teria que treinar até seus braços quase caírem, então, por que não dar o seu melhor? Ir até o limite de tudo que ele podia fazer. Dito e feito. Após cada combate com seu mestre, ele insistia: não, me treine mais, me treine mais, me treine mais.
apesar de continuar apanhando, Jorel, ele avançava mais rápido do que a maioria. Essa gana por poder, esse desejo de ser melhor, era isso que diferenciava ele de outros. Era por isso que ele tinha sido escolhido como arqueiro. Era porque não aceitava errar. Porque a simples menção da falha era algo inaceitável. E porque a vitória não era questão de si, era questão de quando. E assim, Jorel se desenvolveu mais rápido do que qualquer treinado por Tenchi. Mesmo entre os arqueiros ele se destacava. Apesar disso, Jorel não sabia, afinal não tinham outros garotos sendo treinados. Apenas ele. Ele chegou a perguntar de algum outro é, algum outro aprendiz ou não, mas ele simplesmente não recebeu uma resposta. Era muito difícil acessar seu mestre, apesar de eles literalmente morarem no mesmo teto. O jovem só via ele de manhã e de noite. De manhã ao nascer e de noite muito depois do sol se pôr. E apesar de tudo isso, ainda sempre tinham tarefas para ele fazer. Então, enquanto dava voltas na cabana, ele pensava em seus estudos, porque nem só de seu físico ele viveria. Sua mente teria que ser tão afiada quanto a mais poderosa de suas lâminas e então, só então, ele seria um arqueiro completo. Por isso, depois de todo dia levar lenha, ele ainda parava para estudar. E sua maior dificuldade sempre foi o sotaque, porque apesar de falarem a mesma língua, todos ali é, tinham um sotaque diferente, um pouco mais puxado e arrastado, como se falasse um pouco assim. E ele tinha notado isso no Tenchi. Todos ali falavam um pouco assim. Então ele teria que aprender até que isso se tornasse normal. Ele, ao fim da sua noite, ele fechava os olhos e seu treinamento continuava até em seu momento de sono. Afinal, todo arqueiro tem que aprender a dormir em 10 segundos. Acordar e estar vestido em 10 segundos. Mesmo dormindo, estar vigio. E se seu mestre o pegasse de surpresa mesmo dormindo, seria penalizado por isso. Então, ele fecha seus olhos e se concentra. Apesar de ele ainda não conseguir dormir em 10 segundos, com todo esse cansaço, ele consegue usar a exaustão de seu corpo para dormir em até 2 minutos. E assim, a noite finaliza. Bom, esse é um dia normal. Mas hoje não é um dia normal. Hoje é uma noite, um dia antes do Festival dos Mortos. Tenchi fala que é um evento extremamente importante, não só para comemorar e prestigiar a vida daqueles que deixaram esse plano de forma honrosa, como também para garantir que os novos trainees estão sendo forjados a ferro e fogo, para garantir que o nível de poder do reino se mantém. Ou seja, na prática, ele seria simplesmente uma isca dada aos tubarões. Todos o analisariam, todos o observariam. Ao menor gesto que fosse menos nobre, que não cumprisse com o seu dever, com o seu poder ou com o seu intelecto, o desqualificaria. Afinal, ele nunca saiu do momento de seleção da escolta.
ele ainda poderia ser mandado para casa. Aquilo era apenas um bônus por ter se destacado. Mas então, chegaria o dia. Mais uma vez, os olhos do Jorel se abrem. Ele se adapta facilmente à escuridão da noite, já que o sol ainda não nasceu. E em menos de 1 minuto e meio ele já está do lado de fora, nessa noite que nevou a noite inteira. O sol vai nascer em aproximadamente 2 horas e, munido de um arco, arma presente de todo arqueiro que, mesmo para quem não sabe usar, se você é um arqueiro, você deve carregar. Na outra mão, um machado. Jorel também carregava sua pequena lâmina, dada por seu pai, na bainha da cintura. E foi mais uma vez buscar lenha. Quando o sol finalmente nasce, uma pequena pilha já está na lateral. O sol, ele cruza o horizonte e então ilumina os cabelos negros de Jorel, o semblante suado dele. Apesar da neve, sem qualquer vestimenta na parte de cima do seu corpo, ele arremessa com brutalidade o machado contra a madeira. O som ecoa pela floresta vazia. Os poucos animais ao redor estão fazendo sua transição. A maioria está hibernando, mas os noturnos estão indo dormir. Os diurnos estão prestes a acordar. Então, mais uma machadada. E a árvore começa a ceder. Ela cai e seria trabalho do Jorel juntar ela com as outras. Já era a terceira árvore que ele tinha cortado. E ele faria pedaço por pedaço ser dividido e por fim levado à cabana. Ele só fazia isso uma vez por semana, mas já que ele iria para o festival, que dura 3 dias, ele queria manter o estoque para que não tivesse qualquer vestígio de que ele não cumpriu o seu trabalho. Ele está com muitas dores do dia anterior. Afinal, ele pegou um pouco pesado com seu mestre. Agora ele já entende praticamente que por completo o sotaque, que antes era estranho. Já faz 1 mês desde que esse novo trabalho estranho assola ele. Afinal, mas por que raios ele tem que fazer isso? Mas que droga! Por que eu fui aceito? Eu devia ter ficado com os meus pais. O treinamento tá assim. Fala sério, viu? Bom, de qualquer forma, não tem muito o que ele possa fazer. E o jeito é dar o seu melhor. Ele sempre se lembra de seu pai. Não ser alguém medíocre. Sempre dar o seu melhor. Sempre se esforçar. Mostrar que você é digno. E então, por fim, surpreender com o seu esforço. Ele finaliza mais essa árvore, limpando ela e com o seu machado tirando as folhas. É um enorme eucalipto com uma espécie de seiva roxa que sai dele e diferencia ele de uma árvore da qual os humanos conhecem. A maior parte da sua vida já foi passada em Helix e isso não é normal para ele. Não aquela
vida, se é que dá para chamar aquilo de vida. E ele voltando para a cabana, bola um plano. Com as lenhas todas amarradas e puxadas por uma corda, ele vai maquinando e bolando sua estratégia, porque ele tinha um objetivo claro. Ele queria descobrir como era, afinal, o rosto do Tente. Afinal, ele simplesmente não mostrava. Na verdade, o Joel nem sabia o tom de pele dele. Ele estava sempre coberto, e naquele único momento em que ele viu um queixo um pouco mais protuberante, a mão dele segurando seu pulso no momento que foi pego, eram momentos onde estava escuro, não dava para saber exatamente o tom de pele dele. Talvez moreno? Definitivamente não era negro, mas não dava para saber se era mais claro, sabe? Se a barba fazia com que o tom de pele fosse mais escuro. E aquilo, ai, sabe? Hoje em dia, eu vejo isso apenas como uma curiosidade infantil, mas naquela época era a coisa mais perturbadora morar com alguém que você simplesmente não conhece o rosto. Então, o plano estava montado, uma armadilha. Ele faria no lugar menos esperado possível, a porta do quarto de Tenchi. Afinal, em uma cabana tão pequena, o único lugar que tinha uma porta era o próprio quarto do arqueiro. E ele não sabia por quê, mas ele descobriria. Ele vai então ao quarto do alto arqueiro e prepara uma armadilha. Ele já havia entrado no quarto algumas vezes, nada de anormal no lugar. Uma cama, um tapete, um baú, um armário, uma janela e uma escrivaninha. Nada demais. Mas, ainda assim, era um mistério. Ele preparou então um, em um momento, um saco de tecido com muita farinha dentro. E então ele pendurou com uma corda em formato de pêndulo para que quando a porta abrisse, toda a farinha fosse parar na cabeça do arqueiro. E assim, ele definitivamente ficaria desorientado, a ponto de ser surpreendido e então, é claro que eu tiraria aquele capuz. Bom, esse era o plano. Mas quando o Tenchi chegou, ele parou, olhou para mim com um par de canecas de achocolatado, nossa bebida favorita. Ah, lembro até hoje. Cappuccino, achocolatado e marshmallows derretidos por cima, com uma pitada de canela. Talvez eu até prepare isso para mim hoje à noite. Que saudade. De qualquer forma, ele me olhava com. Eu tenho certeza que era uma expressão de eu sei que você está aprontando alguma coisa, mas eu calmamente me fiz com a expressão mais cínica e simplória que eu poderia fazer no momento. E disse boa noite. Tá tudo feito. Lareira abastecida, lenha completa. Até a poeira de todos os móveis da casa foi limpa, o chão foi varrido e até mesmo a água para cavalos lá fora foi reabastecida. Não tem nada para fazer. Então ele olha em volta. Eu sinto seus olhos passando por mim, viajando até a parte de trás, onde estaria uma janela. Ele caminha até ela
E incrível como ele é cheio de adereços, cheio de, de parafernálias em sua armadura, em sua capa, em suas roupas, muitos bolsos com fivelas, e ele não faz um barulho, é incrível. Bom, não sei. Eu sei que simplesmente não tenho como competir com ele. Mas hoje eu o pegarei. Não tem como ele ter esperado por isso. Então eu escuto. Que interessante. Aparentemente, esse fecho de janela parece que ele precisa de conserto. É só uma pecinha de metal. É bem simples. Veja, seria interessante que alguém arrumasse. Tá, eu já tô indo. Então, ele, o garoto, né, se vira e decide ir até a porta para buscar exatamente aquele pedaço de metal. Seria algo como um prego, mas ele simplesmente não podia imaginar que ele inventou um trabalho. Como assim? Ai, ai. Mas ele não ficaria assim, sem seu trunfo. Ele descobriria como é o rosto. Ele então vai até a janela, sorrateiramente, e observa seu mestre entrando no quarto. Ele se esgueira para ficar bem escondido. Então Tenchi para. Ele para? Como assim? Eu vou fazer uma pausa aqui. Diante da porta, o homem ficou parado por um tempo. Jorel conseguiu perceber que ele milimetricamente abaixou a cabeça e voltou, quase que imperceptível. E então ele disse em tom baixo: Jorel, vem aqui. Então, Jorel, sabendo que estava sendo observado mesmo de costas, se é que isso é possível, ele se rende, já sabia que tinha sido descoberto, mas como é que era a questão? Ele então vai até o seu mestre e diz: Pois não? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se ele realmente não tivesse tentado alguma coisa. Então, a gente fixa, se fixa de frente para ele e diz: Eu vou perguntar uma vez. Não gosto de perguntar mais do que isso. Isso tem obra sua? E ele se abaixa no chão, quase que imperceptível, um pequeno pedaço de grafite quebrado. O garoto olha e diz: O que é isso? Isso é um riscador. É muito usado no seu mundo e então trouxemos para cá. É chamado de grafite. Lá na Terra usam isso aqui para desenhar. Aqui encontramos várias outras utilidades para ele. Eu decidi que era bom para ser usado como contra-armadilha. E quero saber de você o que você aprontou. Meu quarto está impecável. Eu mesmo o arrumei. Acredita? Não tinha motivo para você entrar. Então, por que você entrou? Diga apenas: é obra sua. Mas
Como que você pega um grafite no chão e acha que eu entrei no seu quarto? Como você descobriu isso? Jorel era inteligente. Ele sabia que não adiantava mentir e dizer que não foi, ou coisas do tipo. Ele conhecia o seu mestre já há um mês. Muitas tentativas haviam sido feitas. E então, ele não se rendeu e, quando era descoberto, sabia aceitar com classe. Eu já fiz a pergunta. Pode responder. Então, ele dizia: Bom, é só uma pegadinha. Não, não é nada. É, eu já volto. O Jorel vai, pega uma bacia, volta e empurra a porta com a bacia. A corda se estica, o maço desfaz, o saco balança e estoura farinha por cima da bacia. A maior parte cai em cima da bacia, mas o resto seria limpo por ele. Tenche olha, isso é interessante. Ele entra, sem fazer muito alarde. Estranho. Geralmente ele escutaria um sermão por conta disso, mas ele aceita mesmo assim. Então, ele vê o seu mestre entrando e começa a limpar a farinha. Tenja se senta na sua cama e se vira para o garoto e diz: Qual o objetivo dessa pegadinha? Você não é burro. Você sempre tem propósito no que você faz. Então tá na hora de você me explicar o motivo. Pensativo. O jovem Jorel, ele reflete. Dizer que seu objetivo era ver o rosto parecia algo ridículo, mas ao mesmo tempo revelaria seu objetivo e Tenchi com certeza ficaria mais seguro disso, ele vigiaria mais. Então, sem saber exatamente o que dizer, ele só balança seus ombros e pede desculpas, diz que não vai se repetir. Mas Tenchi balança a cabeça pensativamente e mais uma vez, hum, tudo bem. Prepare uma fogueira do lado de fora. Limpe os arredores na frente da casa. Hoje comeremos lebres assadas. Eu trouxe várias. É algum tipo de comemoração? Aconteceu alguma coisa? Pensando em retrospecto, realmente a gente estava meio estranho aquela noite. Estava quieto, não tinha brigado, tinha ignorado a nossa bebida favorita. E naquele ponto ele não tinha dado uma ordem direta para Jorel. Ele geralmente diria, aparentemente tem blá blá blá, vocês já sabem. Mas ele pediu para eu abrir uma área de acampamento na frente da própria cabana, isso não faz muito sentido. Mas tudo bem. É, vou. Não sei. Não sei o que está acontecendo. É estranho. Então o garoto só vai preparar a fazer o pedido que seu mestre tinha ordenado. Enquanto isso, Tenchi se aproxima da porta, olha onde a corda estava presa, sente o feeling do que o aprendiz estava fazendo há algum tempo já e ri para si mesmo, imaginando que talvez o seu antecessor
tivesse feito exatamente as mesmas pressões em seu psicológico. Mas agora não era momento. O tempo, a noite foi passando, era por volta de 10 horas da noite, quando tudo ficou pronto, a fogueira estava alta, iluminando. Dos eucaliptos cortados, alguns eram bem grossos e, como de costume, Jorel tinha arrastado essas toras inteiras para serem cortadas futuramente e não desperdiçar energia que ele precisaria ao longo do dia. Então, ele, o Tenchi, ele sai da cabana e está tudo pronto. As lebres já estão é, limpas e sem pele, sendo dispostas em cima da fogueira, devidamente temperadas e espetadas em gravetos, em uma panela suspensa. As duas canecas de metal estão em banho-maria para serem reaquecidas e Tenchi se senta em uma das toras que serviu como banho naquela noite. Tenchi dá batidinhas na lateral do tronco e diz: é um bom tronco. Ele está ao meu lado. Geralmente o Jorel sentava na frente dele para prestar mais atenção, mas Tenchi estranhamente pedia proximidade. Então, ele se senta mesmo meio receoso. E então, a gente começa. Bom, amanhã é o Festival dos Mortos. Ah, tá. Por isso que você estava tão quieto. Amanhã é o Festival dos Mortos. É um evento estranho. Não gosto muito de multidões e nem que os meus alunos fiquem muito expostos. Mas ainda é um festival. Divirta-se. Não chame atenção negativa para você. Se for entrar em alguma prova ou competição, seja o primeiro. Não aceito o segundo lugar. Mesmo as competições são de festival, mas elas representam o quão bem treinado você está nesse último mês. Representa a minha competência. Então não manche minha reputação. Diante disso, minha identidade permanece um segredo por um motivo claro. Eu tive como arma do reino: espionagem, infiltração, mapeamento de lugares conhecidos e desconhecidos. É tudo minha função, além de patrulhar todo o reino. Nós, arqueiros, juntos, formamos uma corporação que cuida de todas as áreas de todo o reino. Existem arqueiros formados para cada tipo de função. E todos nós somos os melhores em cada função. Você nunca me ouviu te elogiar porque você ainda é um nada. Mas de acordo com todos aqueles que eram nada antes de se tornarem arqueiros, você demonstra uma característica em especial. Você é resistente. Você é um rapaz que não importa quanto trabalho eu dê para você, você sempre tem energia para cumprir, sempre tem disposição e seu corpo físico é muito resistente. Isso faz você valioso para nós. Que alguém com as nossas habilidades e a sua resistência pode viajar por dias sem água, sem comida, sem dormir.
e ainda assim já está disposto a levar uma mensagem essencial que pode salvar tantas vidas que você mal pode contar. Um dia você será alguém, mas agora você não tem direito de levar isso à sua cabeça. Portanto, treine muito e um dia, talvez, eu vá te reconhecer. Dependendo da sua reputação nesse festival, você pode ser do corpo de arqueiros, então pense muito bem nas suas ações. É o momento de cada mestre de ofício demonstrar o quanto o seu filho evoluiu. Muitos mestres de ofício, como o próprio mestre da escola de batalha, tem dezenas, talvez centenas de alunos. E o erro de um não vai manchar essa reputação, mas o destaque de um pode mostrar a força dele como treinador. Ou seja, todos estão na vantagem. Você só tem a mim e minhas ações vão com certeza ser comparadas a toda a sua competência. Exatamente. E se você preferir, eu não vou para esse festival sem reputação, sem chamar atenção, e então sem, bom, erros, né? Errado. Pense bem. Você já está começando a pensar por si só. Então pense, qual o motivo que você tem que ir? É essencial que você vá. Qual o motivo? Essencial? Bom, é... Ah, entendo. Pode ser tomado como covardia se você não mandar ninguém. Ou então vão entender que você não tem um aluno, o que significa que ninguém se inscreveu, o que significa que realmente é um problema. Entendo. Exato. A partir de agora, você não é mais um simples arqueiro folha de pano. Você é oficialmente treinado por mim. Confio na tua habilidade. Não te treinei durante esse mês porque tem a possibilidade de você ser expulso, mas falando pessoalmente, de mestre para aluno, se fosse para apostar minhas fichas em alguém, seria em você. Tente então, levanta, abre sua capa em um dos lados, a capa escura que, mesmo diante da luz da fogueira, parecia escura como o próprio Hebreu. Ele tira de lá de dentro um pedaço de pano embalado, uma capa tão escura quanto a dele, mas que, diante da luz da fogueira, ele via. Era verde, verde e uma espécie de uma capa malhada. Então agora eu sou um arqueiro, é isso? É, bom, uma coisa de cada vez. Você tem treinado no arco, você tem treinado com o esforço do dia a dia. Os trabalhos não são à toa. Veja seus músculos, cada hematoma que eles carregam demonstram várias e várias formas de como não fazer uma coisa. Você tem cada uma dessas experiências, porque para descobrir a forma certa é necessário aprender e abolir todas as outras formas erradas
fazer. Um arqueiro treina até acertar o seu alvo. Mas nós, bons arqueiros, treinam até nunca mais errar. Essa é a nossa maior característica. Entendi. Bom, eu ainda tenho que estudar e. Não. Amanhã é um grande dia. Você se lembra da primeira pergunta que eu fiz quando te elegi como meu aluno? Geral, então ele para um pouco e se esforça para tentar lembrar, mas não é muito difícil. Aquele dia foi muito marcante. Então ele se lembra claramente da pergunta: você realmente aguenta ser um arqueiro? Então, Geral olha para os seus braços, realmente estão visivelmente muito mais volumosos do que há um mês atrás, o que é um grande feito, já que ele nunca sequer treinou o seu físico. Ele então olha pro peixe, abre sua capa e põe aqui. Ele diz: eu me lembro. Ele, Geral, então ele vê o capuz balançando para cima e para baixo. Pois bem, você passou um mês comigo e agora eu tenho a resposta. Sim, você realmente aguenta ser um arqueiro. Então vá e não me envergonhe. Com um sorriso que não coube em si, ele abre os braços para abraçar o Tenchi, mas então ele abaixa os braços rapidamente. Ele tenta é, se entender exatamente o que ele pode ou não fazer, mas então ele simplesmente fica quieto. E Tenchi levanta 4 dedos esticados e um dedo polegar dobrado pela palma, no meio da palma. Ele então encosta sua mão virada com a palma para dentro do peito e diz: é assim que nós arqueiros nos cumprimentamos, em sinal de respeito, em sinal de honra e em sinal de reconhecimento a outro arqueiro na nossa frente. Geral, mais que depressa tenta fazer o gesto, seu dedo ele não consegue dobrar direito por conta de algum ligamento de seus tendões, isso é característica dele, mas ele dobra o máximo que consegue e encosta no peito. Sente todo aquele peso de ser um arqueiro. Ele se sente o jovem mais sortudo e mais apaixonado pela sua profissão do mundo. E assim, o Jorel finaliza o seu dia, onde ele vai dormir. Mas o sono dele não vem. E então, pouco antes do dia seguinte nascer, é possível ver um jovem se levantando da cama. Ao fundo, uma cama perfeitamente alinhada. Ele usa uma calça de couro, uma camiseta branca de linho. Ele põe por cima sua capa, amarra no pescoço. Ele amarra uma bota, puxa os nós. E então, ele põe o gorro sobre sua cabeça. Com um movimento rápido, ele pega o arco, a aljava cheia de flechas,
vai na cintura. E a sua faca na parte de trás do cinto. Ele alinha seu cabelo todo para trás e põe o gorro mais uma vez. E assim, de longe, de dentro da casa, é possível ver aquela pequena silhueta se afastando enquanto o sol nasce. A neve vai continuar caindo. Por hoje, é aqui que eu vou finalizar esse episódio. Eu sou o Mestre Cariel e compartilhei mais um pedaço dessa história que eu tanto gosto. Vou pedir mais uma vez, não se esqueça de curtir, comentar se você achou alguma coisa interessante e também compartilhar com as pessoas que você mais gosta. Elas não têm medo de emergir em uma boa história. Eu vou finalizando por aqui, mas te vejo na próxima. O próximo episódio, o Festival dos Mortos. Até mais.